Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Boa noite, André, sou de Gramado, Rio Grande do Sul. Adoro seus vídeos, te sigo pelo Instagram e YouTube. Suas palavras sempre me ajudando. Muito obrigado. Estou separada... desculpa. É ela. Eu li o nome aqui, é um nome que eu confundi com outro nome masculino. Estou separada há 4 anos, onde fiquei casada por 24 anos com o pai da minha filha. Logo que me separei, conheci um homem 20 anos mais velho que eu. Eu tenho 44 e ele 64 anos. Acredito que desde o começo dava sinais de que queria mesmo viver uma fachada ou mentira, porque dizia para os outros que estava me ajudando na minha separação somente. Mas quando estávamos sozinhos, era querido, demonstrava um pouco de carinho e eu sempre achando que, como era no começo, iria melhorar com o tempo. Querida, mas aqui você também desenvolveu um raciocínio equivocado, porque assim, no começo, principalmente o homem, né, é mais afoito. No começo, sabe? Quer porque quer. Então vai querer, ele tá devagar no começo. Não, né? Geralmente o homem tem mais pressa. Geralmente, eu não estou falando que isso é regra. Mas nesse último ano as coisas estão esfriando entre nós. Desde o começo, havia rumores de que ele gostava de homens. Então bem, tá explicado. No entanto, pedi para ele se era verdade e ele disse que era mentira. Mas é lógico que tem homem que não adianta. Olha, gente, eu, tinha uma amiga que desde a época do ensino, desde a época da 5ª série, ela era apaixonada por mim. Só que na época, eu não era assumido e fiquei dentro do armário durante muitos anos. Mas, veja bem, eu nunca fui desonesto com mulher nenhuma. Então, assim, eu nunca me escondi atrás de mulher. Eu morria de medo que alguém pensasse da minha sexualidade, descobrisse, mas eu não me escondia atrás de mulheres. Eu ficava na minha. Eu ficava com os moleques, entendeu? Nunca fiquei falando que mulher era gostosa, mas eu ficava muito na minha, tanto que, assim, ninguém virava os holofotes pra mim, eu passava despercebido, então isso era ótimo. Mas ela foi apaixonada por mim. E eu me escapava dela sempre jogando pro lado da amizade. Nós somos amigos, nós somos amigos, nós somos amigos. Então sempre deixei isso muito claro. Tanto que ela nunca insistiu. Ela nunca foi uma... Mas eu sabia que ela gostava de mim ainda. Eu sabia que ela ficava na dela, mas eu sabia que ali ela mantinha a chaminha acesa em relação a mim. Mas eu gostava muito da amizade dela. E aquilo foi. Ixi. Ou seja, lá depois, da minha vida adulta, se eu tô falando de 5ª série. Aí eu fui pra faculdade. Aí depois, lá com os meus 28 anos, que aí eu voltei a morar aqui em Dois Córregos, na minha cidade. E aí, resgatei a amizade com ela. Que, aliás, a gente nunca deixou de ser amigo, mesmo eu estando na faculdade. Aí eu tive que declarar pra ela. Mas você vê que coisa... Porque chegou um ponto que já estava meio claro e evidente depois que eu fui para a faculdade que eu era gay. E ainda assim ela continuou com aquilo. Foi preciso eu chegar e escancarar, falar para ela. E eu falei dizendo que eu era gay, que eu estava gostando de outro cara. Então, aí eu vi que aí não tinha como. Aí ela... Só que aí sabe o que aconteceu? Ela começou a se aproximar de um outro cara que também era gay. Só que ele... não assumia. Aí eu e um outro amigo meu, nós falávamos pra ela, é gay. E aí um dia ela chegou e falou pra ele, perguntou, assim como você, tô contando essa história por causa disso, porque um dia ela chegou e perguntou pra ele, e ele negou. Até hoje eu já não tenho amizade com ela, a gente se cumprimenta, mas não tenho amizade de ficar conversando essas coisas com ela. Então assim, hoje eu não sei se ele continuou negando, eu acredito que sim, certo? Provavelmente acho que ela não gosta mais dele, tá? Mas eu sei que na época ele negou. E ele falou ainda pra ela que era eu e o meu amigo que tava colocando coisa na cabeça dela. E, sendo que eu mesmo sabia de algumas histórias dele, sabe? Com alguns caras e tal. Então, assim,
tem gente que vai negar até o fim. Ah, mas por que, André, que a pessoa nega? Eu não sei. Às vezes a própria pessoa não quer aceitar. Ela tem autopreconceito. Então, né? Ele passa vários dias sem sequer encostar em mim. Já tentei eu fazer algum carinho, já procurei lugares para fazermos algo diferente no sexo, mas sempre foge. Sinto ele muito distante. Sexo sem carinho. Então, sexo sem carinho. Sabe por quê? Aqui o cara, às vezes, quando ele é gay, enrustido, ele tem que aproveitar aquele momento do tesão, ele deixa um tesão acumulado, entendeu? Só para cumprir tabela, e aí ele tem que mandar ver ali, ó, para cumprir tabela. Ou não, né? Até porque tem héteros que também fazem isso. Tem héteros que vão ali, Por exemplo, essa semana mesmo que eu tô gravando esses vídeos aqui, porque eu gravo tudo num dia só, né? Nos vídeos dessa semana que vocês estão assistindo aí, teve um caso aí de uma mulher que se envolveu com um cara casado e que ele, por exemplo, né, chegava ele terminava o serviço lá, né, ele se satisfazia e depois ele virava pro lado, tipo, já começava a colocar a roupa, dane-se ela, se ela atingiu o prazer, se não atingiu. Hétero, me sinto como se estivesse vivendo com alguém simplesmente por viver. Já peguei ele olhando para outros homens, mas sempre dizendo que eu estava louca. Nunca sai comigo com amigos em comum dele. Me leva a lugares onde está só a família dele, a minha família ou colegas de trabalho. Vai ver que porque ele tem amigos gays. Já brigamos muito, já mandei ele embora, mas ele nunca vai. Diz que gosta de mim e não consegue ir. Tá, mas aí aqui para com essa graça, vai. Ah, já mandei ele embora, mas ele nunca vai. Não. Então, mas é porque você aceita. Porque pra mim não tem essa. Se a partir do momento que eu chego à conclusão que eu não quero mais essa pessoa, eu vou falar, querido, chega, acabou, tchau, beijo. Nem passa na minha cabeça eu terminar com alguém e a pessoa continuar ali atrás de mim como se... Ah, não, para, gente. Aí falta postura também, né? Falta postura. A gente tem que ter postura, gente. Pelo amor de Deus, eu tô mostrando... A minha ação mostra pro outro que eu não tenho poder nenhum. Que eu falar... Sabe? E o gato defecar é a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, suas atitudes são estas. E eu também não consigo colocar um ponto final nessa situação, pois não vejo motivos para continuar. Vejo mentiras nos sentimentos e atitudes. E a família anterior dele, 3 filhas, não gostam de mim. Enfim, já tentei, mas não consigo sair dessa relação. Bom, então... Aí entra dentro da questão aqui, gente, inevitável de se falar aqui, que é a terapia. Eu não consigo sair. Então, quem tem um porquê encontra um como. Como que eu consigo? Quem tem um porquê encontra um como. Agora, muitas vezes, para eu encontrar os meus porquês, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de um mergulho interno, mas por vezes eu não consigo fazer esse mergulho interno sozinho. Por isso que eu vou precisar do processo terapêutico, por isso que eu vou precisar entender, né? Então, por exemplo, se eu estivesse te atendendo, então a gente mergulha na historicidade da pessoa, sabe? Não é só dessa relação. A gente entende o seu histórico. A gente entende, por vezes, essa relação... gente, às vezes essa relação... ela só é reflexo de outra situação. É reflexo. E me lembrei agora de quando era criança lá no sítio, e às vezes brincando, porque eu era um macaquinho, vivia nas árvores, tal, lá no sítio, pé de manga, pé de jabuticaba, pé de abacate. E já aconteceu, por exemplo, você está subindo num pé, você colocar a mão ou encostar o braço numa taturana. E dependendo da taturana, meu Deus do céu, como queimava aquilo. E sabe o que acontecia? No sítio se falava íngua. Eu não sei se esse é o termo, né, científico, nunca fui atrás disso, tô me recordando dessa história agora. O que era a íngua? Era como se fosse um vergão que levantava em algum lugar do corpo. Então, sabe, eu passei a mão na taturana, então a mão foi aqui que pegou. Mas de repente levantava uma íngua aqui na virilha, por exemplo. Então levantava aquele vergão insuportável. Por que eu estou falando e lembrei agora da taturana, da íngua? Sabe por quê? Porque você está vendo? A taturana foi aqui, mas refletiu em outro lugar. Então, às vezes aquela íngua, é que ali era uma questão imediata. Você colocou a mão, né, minutos depois aparecia outro lugar. Então, era evidente que era da queimadura da taturana.
Só estou querendo dizer que, agora, tem coisas no nosso corpo, por exemplo, vai surgir e desencadeou uma doença em você que é consequência de uma situação e tem que ser investigado. Porque num primeiro momento você não tem consciência que aquilo que você está sentindo é consequência daquela situação. Então, relacionamentos, questões emocionais na nossa vida, sabe? Isso acontece aos montes. Então, às vezes essa relação aqui tão fracassada, assim, sabe? Tão que não me deixa saudável, não me deixa emocionalmente satisfeita. Isso aqui é reflexo de alguma outra situação. E não precisa ser necessariamente um relacionamento, pode ser às vezes até um estado de espírito que se abateu em mim de uns anos pra cá. Eu tô ficando mais velha, então, tô com 44 anos, aí começa a bater aquele negócio de solidão, que eu vou ficar sozinha, aí bate, então, ele tem 64, então assim, às vezes a projeção do que eu tô sentindo eu projeto nele, porque se eu tô sentindo isso, ainda que eu não tenha consciência, se eu tô sentindo esse medo de ficar sozinha, e ele que é mais velho deve ter mais ainda, então não tem por que ele não me querer. Então, às vezes não tem nada a ver com relacionamento. Às vezes tem a ver com o meu estado de espírito. E aí eu vou me sujeitando a permanecer nessa relação onde vem esse eu não consigo sair. Por isso que é todo um processo, é todo um garimpo, gente. Eu, quando eu tô aqui atendendo as pessoas, eu tô garimpando para que a gente consiga, sabe, de fato encontrar, para que a gente possa, né, dar um norte para a pessoa. Aí a pessoa consegue centralizar e aí ela consegue agir. Porque agora ela encontrou o porquê. Por que isso está acontecendo? Porque quem tem um porquê encontra um como. Aliás, quer vir aqui para o atendimento online? A gente vai bater papo aqui, conversando, batendo papo. É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.